Nesse final de semana ocorreu uma verdadeira Blitzkrieg. Cara, quem é que fez o roteiro que botou uma palavra em alemão? Será que não sabe que o apresentador é descendente africano? Eu não sei nem como é que você fala isso. Da galera de Carlos Bolsonaro contra o chefe do PL. Em causa está o chefe de comunicação do partido publicitário Duda Lima, homem de confiança de Valdemar. Ele é quem está à frente da comunicação de Ricardo Nunes para a reeleição. O Duda Lima. A gente percebeu nos últimos dias que me parece que o Bolsonaro não está muito contente com o Ricardo Nunes. E se não me falha a memória, começou a ter algumas rusgas de relacionamento quando começou a se discutir o possível vice na chapa. Queriam botar a Marta Suplicy, etc. O Bolsonaro não queria. O Valdemar já tinha uma maior simpatia por uma questão pessoal, de proximidade entre os dois. Então, na sua opinião, Ricardo Nunes terá o apoio de Jair Bolsonaro nas eleições de 2024 ou não? Não sei dizer se terá. Provavelmente sim, porque as decisões políticas de Bolsonaro dificilmente serão tomadas sem o aval de Valdemar da Costa Neto. Como diz o Renan Santos, o verdadeiro homem da casa de Jair Bolsonaro é o Valdemar. É quem coloca comida na mesa. E quem coloca comida na mesa, coloca mais coisas lá. Dito isso, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro detém ainda assim um grande espólio eleitoral. São 50 e tantos milhões de votos que ele teve. Eu acho que 60 milhões, sei lá, no segundo turno. É muito voto. E ele busca fazer desses votos, já que ele não tem nenhum outro projeto, né, ele busca fazer desses votos o último refúgio para o seu pouco poder e para que consiga, de alguma forma, ganhar dinheiro do PL. Mas o Bolsonaro, ultimamente, vem tomando atitudes dentro do PL que não apenas está levando incômodo ao Valdemar, como também está quebrando estratégias eleitorais locais. Em João Pessoa, agora, a disputa para a prefeitura em João Pessoa tinha lá um candidato que foi candidato pelo PL, mais votado, cara bom que eu digo do ponto de vista eleitoral. Estava tudo caminhando para ser ele o candidato do PL em João Pessoa. Bolsonaro, de forma pessoal, unilateral, está buscando impor a candidatura de Queiroga. Queiroga, que a gente vai lembrar, foi ministro da Saúde durante a pandemia. Aquele que aceitou ser o homem que assina parte do desejo morticida de Jair Bolsonaro durante a pandemia. Este é o candidato de Bolsonaro, um homem que nunca foi testado, que seu filho não pôde ser candidato porque foi denunciado por corrupção. Este Bolsonaro está indicando lá. E no caso de São Paulo, o grande problema está em torno de um nome, que se chama Duda Lima. Quem é Duda Lima? Homem de confiança de Valdemar da Costa Neto, é o publicitário do PL e que está hoje responsável pela comunicação de campanha de Ricardo Nunes. Na comunicação de campanha, ele já busca afastar a imagem de Ricardo Nunes da de Bolsonaro. E a situação para Ricardo Nunes aqui estava muito confortável. Bolsonaro, pelo PL, é impelido a apoiar Ricardo Nunes, então o Ricardo Nunes se torna o candidato bolsonarista. Mas bolsonarista não sendo Ricardo Nunes, ele não precisa se vincular a Bolsonaro. Então Bolsonaro faz aquela parceria caracu, entrou com a cara e pronto. E o outra parte é o quê? Com o pé. Entendi. O Ricardo Nunes entrou com o pé lá. Entendi. Mas fez essa parceria que foi feita. Então, o carluxismo, esse ente esquizofrênico por trás do Bolsonaro, entrou numa briga agora, como você muito bem leu, com a Blitzkrieg, contra o Duda Lima,
Só que primeiro ele tem que bater no chefe para ver se consegue acertar na sua sombra. Estão mirando em Valdemar da Costa Neto, até um Spoxed ridículo, assim, coisa tosca, mas foi feito para poder atingir Duda Lima. Por quê? Entende-se que a comunicação de campanha de Ricardo Nunes deve estar subordinada ao carluxismo, para assim conseguir fazer uma espécie de alinhamento entre Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro. A partir daí, Bolsonaro poderá buscar fazer a indicação do seu vice. Primeiro você precisa dominar a comunicação da campanha, para depois buscar essa disputa do vice. De acordo com tudo que eu vi, é mais ou menos essa dinâmica que está travada. Perfeita análise, Orlando. Mas uma coisa que eu fiquei refletindo aqui é que a composição hoje do quadro de secretários, inclusive da própria prefeitura do Ricardo Nunes, tende a ser algo muito mais centro, e até mesmo com alguns secretários da centro-esquerda, do que algo que flerte com o bolsonarismo em si. E pelo posicionamento que eu vi do Ricardo Nunes nos últimos posicionamentos dele, inclusive tive a oportunidade de perguntar isso para ele, se ele se sentia à vontade em ser o candidato da direita, e ele deu uma recuada, dizendo que era um homem de centro. Eu acho muito difícil que ele ceda esse espaço ao bolsonarismo. Então eu queria perguntar para o Ian, a reeleição de Ricardo Nunes está atrelada necessariamente a que ele se venda ao bolsonarismo ou não? Não, eu acredito que está necessariamente atrelada ao PL ganhar todos os cargos que deseja. E temos uma notícia de bastidor que saiu no Clube MBL mais cedo a respeito da possibilidade do vice. É dito que o Valdemar da Costa Neto agora articula para que o vice-prefeito na chapa do Ricardo Nunes da eleição seja o atual presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, do União Brasil. Isso é bastante revelador, porque seria um megazord do Centrão, né? Você imagina o que há de mais Centrão em São Paulo, duplamente conectado, para tomar essa posição. Pô, me parece um cenário assim de dificílima vitória, porque nem o candidato Ricardo Nunes, nem o seu vice tem lá muito carisma. Não obstante, tem uma máquina muito poderosa, mas é uma máquina que para disputa de um cargo majoritário talvez não tenha o mesmo peso. Então, me parece que Bolsonaro vai apoiar o Ricardo Nunes porque ele é um funcionário do PL, ele recebe um salário para isso e ele tem um acordo político para isso. 2, o Eduardo Bolsonaro só vai sair como um tubo de ensaio para demonstrar o seu poder eleitoral em São Paulo e nada além disso. E 3, eu acredito que o vice-candidato que estará na chapa será uma figura de extremo centrão, uma figura de articulação política, uma figura que tem o tipo de poder de voto que o Ricardo Nunes entende, que é o poder de máquina. Mas me parece que nada disso torna essa candidatura viável e realmente capaz de concorrer contra figuras populares e que de fato têm carisma, como Boulos, etc. Ou mesmo Kim. De Ricardo Nunes, vamos melhorar de Ricardo, né? Professor Ricardo Almeida, o que o senhor acha sobre a possibilidade de uma maior representação, e evidentemente que o único candidato possível de fazer isso nesse cenário atual, dado que, ainda que as conversas com o Ricardo Salles tenham sido retomadas pelo bolsonarismo, é o Kim Kataguiri, que hoje tem essa capacidade e claro posicionamento à direita, porque o Ricardo Nunes é tímido na pauta. O Salles não decolou. Sobrou a possibilidade de Kim Kataguiri. Como o senhor vê a mobilidade do eleitor hoje, inclusive o eleitor bolsonarista, que hoje vai estar carente de um pré-candidato à prefeitura da cidade, em se aproximar da candidatura de Kim Kataguiri? Fácil. Eu acho que o eleitor bolsonarista vota no Kim. Minha opinião aqui bem categórica. Eu acho que o eleitorado bolsonarista vota no Kim. Por quê? Como é que funciona a cabeça dessas pessoas? Eles querem um candidato de direita, ponto final. Se o Kim se apresenta como candidato de direita, e se não tem nenhum outro candidato como concorrente,
ele automaticamente pega esse voto, até porque o Bolsonaro não vai fazer uma campanha contra o Kim. Isso não vai acontecer. O Bolsonaro vai explicitamente dizer, não votem no Kim, não votem no Kim, ele é um esquerdista, não, ele não, japonês, foi do MBL. Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. Se ele for fazer campanha para o Ricardo Nunes, vai ser aquela campanha tímida, magra, fraca, que foi a que ele fez para aquele cara do Celso Russomano, o cara lá dos consumidores, no direito de consumidor. Só lembro disso, dele do direito de consumidor importunar as pessoas. O Bolsonaro fez uma campanha pro Celso Russomano e na época o Bolsonaro tinha mais prestígio do que ele tem hoje. Ele tinha mais prestígio. E foi aquela campanha fraca. Deixei São Paulo para você cuidar, apertou na minha mão e tal. Ele não vai conseguir fazer porque essas pessoas, esse eleitorado, exige, pelos motivos que eu acabei de explicar na minha primeira fala, que foi uma fala mais longa, exige que as pessoas tragam posicionamentos valorativos. Você precisa dizer alguma coisa que o eleitor... esse cara é um cara porreta. Nele eu vou votar. Você viu o japonês falou aqui que vai acabar com a Cracolândia, que vai fazer isso. Vou votar nesse japonês. Parece um bom menino. Esse japonês. Criticou o Bolsonaro, mas isso parece que já passou, né? Eles já estão juntos. Tá? As pessoas também não sabem essas distinções, elas não procuram saber direito, elas vão simplesmente olhar um cara. Eu acho que acontecerá com Kim a mesma coisa que aconteceu com o Arthur Duval. O Arthur Duval se beneficiou pelo voto bolsonarista. Ele teve voto bolsonarista. O Arthur teve quase 10%, foi 9,78%. É óbvio que aquele voto, a gordura do voto, não era MBL, era bolsonarista, era um monte de gente direita que se identifica como sendo direita de forma, vaga, votando no Arthur, porque viu no Arthur um cara que parece com ele, que tem os mesmos valores, que fala a linguagem que chega nele. Acho que ocorrerá isso com o Kim em uma proporção maior, especialmente pelo fato que se sai o Kim como pré-candidato mesmo pelo partido dele, ele vai ter um puta tempo de TV, ele vai ter muito tempo de TV, ele vai ter uma outra estrutura, é outra parada. O que pode rolar, que prejudicará esta transferência? Duas coisas podem acontecer. A primeira é a União não dá esse espaço para o Kim, isso pode vir a ocorrer. Então, a União simplesmente brecar e aí ter que, pensar se vai ou não vai, projeto alternativo, aí vai ter que ser feita uma decisão, aí tomada uma decisão bem calma, que o movimento inteiro vai ter que tomar junto com o Kim para ver qual é o melhor caminho a se adotar. Não está pacificado que o Kim vai sair pela União, não é assim que se resolve. Ao contrário, existe articulação para não ser, inclusive foi citado aí o nome do Milton Leite. E o segundo fator é, se sai um bolsonarista ideológico, um Eduardo qualquer um, aí você não vai ter essa transferência de voto. Aí os bolsonaristas vão votar no cara. E aí realmente a candidatura Kim, ela fica muito prejudicada, porque a transferência do voto direita não vai ser pro Kim. Aí a gente vai ter que disputar no nosso campo. Eu não acho que hoje o nosso campo puro, MBL puro e sua musculatura, a gente consiga ter fogo para sustentar a candidatura majoritária. Por isso que eu acho que esses dois cenários são problemáticos. O primeiro cenário, ou seja, União não e Kim indo e tal, é um cenário onde a gente imagina o quê? Candidatura pequena, com estrutura magrinha, pequena, estilo Arthur Duval, um pouco mais que Arthur Duval, talvez o Kim emplacando 10, 12, 11, por aí. Mas não sei se chega no segundo turno, acho que é difícil. E o segundo é, havendo o candidato dos bolsonaristas, esse candidato come o voto do Kim. Agora, não tendo o segundo fator e nem tendo o primeiro, ou seja, Kim saindo no União sem candidato ideológico, sem nada, surge efetivamente a possibilidade dele ir ao segundo turno. E aí não é torcida. Não estou falando isso, pela MBL você está torcendo pelo cara. Não. Estou fazendo análise muito fria. Se ele sai para um partido grande como União, com o peso que o partido tem, sem um candidato ideológico, com um prefeito atual que é ruim demais, com uma eleição que será polarizada pelo Boulos, com um prefeito que não é o Bruno Covas, que não tem o nome Covas, que não tem a trajetória da família Covas, que não tem a história de vida do Bruno Covas, que comoveu tantas pessoas. Nós não podemos desprezar o que foi a história de vida do Bruno Covas como um prefeito que estava ali com câncer.
Isso tocou muita gente via o prefeito e simpatizava com ele por conta disso. A minha esposa, inclusive, ela, simpatizava com o cara, porque realmente ele passava uma imagem de alguém que estava ali, que de fato estava com um problema de saúde gravíssimo, e estava ali com o filho dele, disputando a eleição, se esforçando, careca. Aquilo tudo mexeu muito com a psique do eleitorado, especialmente do eleitorado feminino, que tem esse aspecto pessoal mais compassivo. Isso favoreceu muito o Bruno Covas. Não tendo nenhum desses elementos, o Kim saindo pela União e não havendo candidato ideológico, é grande chance de ir para o segundo turno. Se nós vamos para o segundo turno, Bolsonaro será pressionado a apoiar o Kim Kataguiri. E tu acha que isso acontece? É o que eu falei. Depende desses fatores que eu elenquei aqui. Eu acho que não está clara a questão do União Brasil. Acho que é uma coisa que está confusa. E não está claro que não haverá um candidato ideológico. Pode haver, por exemplo, o Bolsonaro pode inclusive propor isso ao Valdemar, o PL e ao próprio Ricardo Nunes. Bota um candidato ideológico aqui no primeiro turno, você vai para o segundo turno e tal. No segundo ele pode fazer uma composição desse tipo, ele pode convencer o Ricardo que é melhor para o próprio Ricardo desse jeito, dado que, assim, em algum momento o Ricardo, ele já acenou que ele não quer ser empurrado para a direita. Então ele vai entender, e as pessoas que estão ao redor dele, os marqueteiros, a galera da política, vai dizer o seguinte: irmão, você não vai receber esses votos todos do Bolsonaro. Porque você sabe como é que funciona a transferência de voto do Bolsonaro? Funciona assim, 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 assado. Os políticos hoje, eles têm uma consciência disso. Eles não são idiotas. Eles viram o fenômeno acontecer. Então eles sabem como é. E pode surgir a ideia de botar um candidato ideológico simplesmente para esvaziar as outras candidaturas, sobretudo a do Kim. Intencionalmente para esvaziar a candidatura do Kim, deslocando isso aí, tentando colocar no Nunes. Isso pode surgir como estratégia, não sei, é difícil especular. Não havendo essas duas coisas, aí eu acho que o Kim vai sim para o segundo turno. E daí, não só o Kim vai para o segundo turno, ele vai com chance de ganhar. Sim. Porque a figura do Boulos vai causar, em toda a elite brasileira, um repúdio muito grande, uma repulsa muito grande. É porque agora a elite está apostando na opção tradicional do status quo. É o Ricardo, ele já é o prefeito, ele vai. E se não for, a elite vai olhar o Boulos, calma aí. E aí vai buscar algum outro.